E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. No vídeo de hoje o projeto é esse aqui, ó. Nós iremos trabalhar com sensor de luz, ou LDR. Se você quer saber como funciona um sensor, um fotorresistor, um sensor de luminosidade, este é o vídeo correto, é esse vídeo mesmo que você vai aprender a fazer leitura de sinais analógicos oriundo de um sensor de luminosidade. Vamos lá? Bem, sensor de luz ou de luminosidade, ó, a mãozinha aí, ó. Justamente, ele consegue, não é, detectar a luz, não é? E nós vamos colocar dois componentes, o sensor de luminosidade e o módulo buzzer. Ou seja, nós vamos fazer, à medida que a luz for alterada, não é, a luz incidente sobre o LDR for modificada, nós vamos emitir, não é, bips, tá? Diferentes, tá? E existem diversas aplicações com ele, tá? Alarmes, não é? Instrumentos musicais como o Theremin, tá? Que eu vou fazer um vídeo aqui, tá? O Theremin é um instrumento musical que você toca, não é? Conforme você está vendo aí, você consegue fazer com que um acordo, um arranjo musical, ele seja emitido sem você tocar, não é? Sem você tocar fisicamente no instrumento. Então, só você fazendo assim, ó, você coloca dois LDR, varia amplitude e frequência. Que interessante. Nós vamos fazer esse projeto aqui, tá? Lista de componentes, tá? Um sensor LDR, resistência de 10K, módulo buzzer, protoboard, jumpers, Arduino Uno. Novo componente, tá? Então, fazendo análise do radar, tá? Sensor de luminosidade, tá? Ou resistor dependente de luz, é utilizado para medir a luminosidade de um ambiente, tá? É claro que essa é a principal função dele, mas você pode fazer outras aplicações com este sensor. Você pode detectar quando uma porta é aberta, você pode fazer, não é, a leitura da rotação de alguma coisa que esteja... você pode fazer com que a rotação ela modifique, não é, uma peça, seja, por exemplo, como existe no carro, não é, uma roda fônica, com os dentinhos que vai modificando a luminosidade incidente no LDR. Tem diversas aplicações, tá? Então, o componente que, não é, ele é composto aí de sulfeto de cádmio, tá? Então, essa composição que está aí na sua cápsula, tá? Nessa capinha aí, é esse componente que faz, não é, justamente o efeito de detectar luz. Então, também é chamado de fotorresistor, pois sua resistência elétrica é modificada, não é? Depende da luz que incide sobre o material fotocondutor. Então, o material fotocondutor, tá? É esse aqui, tá? O material fotocondutor é esse aqui que está em cima, essa capinha de sulfeto de cádmio, tá? Então, eu coloquei uma observação bem interessante. Quando a luz atinge o LDR, não é? Ele perde a sua resistência, ficando em torno de 10K, por exemplo, ou menos, não é? Se o ambiente for escuro, ele pode chegar até 100K, tá? Então, resumindo, ambiente escuro, não é? Maior resistência. Ambiente claro, menor resistência, tá certo? Então, ele se utiliza, tá? Ele precisa funcionar em série com outro resistor, fazendo um divisor de tensão, tá? O chamado divisor de tensão resistivo, também chamado de divisor de potencial. É utilizado para converter de um para o outro nível de tensão. Então, o que é que vai acontecer? Você tem dois resistores, duas resistências, uma fixa, tá? E uma que varia de acordo com a luminosidade incidida sobre o material fotocondutor. Então, dependendo da quantidade de luz incidente, você vai ter uma diferença de potencial em cima da resistência diferente, tá? Essa tensão de saída, ou também chamada Vout, ela vai modificar de acordo com a luz incidente. E essa leitura, não é? Ela vai
está sendo enviada ao Arduino. Então eu coloquei como a resistência R1 é fixa, a do LDR varia com a luz. Podemos ter diferentes valores, tá, para Vout, que está indo para o pino analógico do Arduino, tá? Então o pino analógico do Arduino ele varia de 0 a 5 volts, não é? A leitura dele, ou seja, valores de 0 a 1024. E aí você vai enxergar esses valores diferentes de acordo com a luminosidade incidente, tá? Então eu coloquei aí, os valores de tensão lidos são analisados, tá, como variação da luminosidade do ambiente, tá? Então nós estamos fazendo aqui, na verdade, um transdutor, tá? Um transdutor, na instrumentação, ele tem como definição converter um sinal físico, tá? Um sinal físico em um sinal elétrico. Então ele está convertendo luminosidade em sinal de tensão e de corrente, tá? Análise do rádio ainda, tá? Aqui, perdoe-me porque tá faltando aqui em cima, né? Faltou o W ali, tá? Então o que acontece? Se nós olharmos aí, fizermos uma tabelinha, tá? Em função da resistência, em função da luminosidade, nos ambientes mais escuros, tá? Por exemplo, aí, ó, a resistência R1 é fixa, então nós estamos utilizando uma resistência de 10K, nós vamos ver no esquemático de montagem. E aqui, ó, a resistência do LDR varia conforme a luminosidade do ambiente. E com isso, a tensão Vout varia também, tá? Então, no ambiente, por exemplo, escuro 25%, não é? Por exemplo, de claridade você tem 73K, 50% de claridade 45K e assim sucessivamente. Mais escuro 100K e mais claro 10K. É claro que isso é a média, pode ser valores maiores que esses, menores, mas o importante é você saber que os valores modificam com a luminosidade. Aqui o esquemático de montagem, módulo buzzer, sensor LDR. Você vai ligar os GNDs tanto no LDR quanto no módulo buzzer, lembrando que o LDR não tem polaridade, tá? Ele funciona como uma resistência elétrica. Ele é uma resistência elétrica, uma fotorresistência. Então, não tem problema de polaridade, terminal positivo e negativo, tá? Mas você precisa escolher um dos terminais para colocar o negativo, GND, tá? E aí você vai fazer o divisor de tensão resistivo que nós estávamos falando agora há pouco, tá? Você vai colocar aí, tá? No LDR, tá? Com resistência de 10K direto nos 5 volts, tá? É semelhante, tá? Lembra aquela ligação do potenciômetro que nós fizemos lá pelo projeto 5, projeto 6, eu acho, tá? Iluminação sequencial interativa que você pode ver aqui na descrição, tá? Então você vai colocar uma resistência de 10K e esse valor de tensão vai estar sendo lido, tá? No pino analógico a 0. Você vai alimentar o módulo buzzer com 5 volts e no pino digital 8 você vai estar conectando ele, tá? Como é que funciona esse projeto, a lógica de programação? Você vai fazer a leitura do sinal de sensor, você vai emitir um bip, tá? Espera 25 milissegundos, interrompe o som, tá? E espera um tempo conforme a leitura do sensor. Então, e depois você, né, faz a leitura novamente. Então, esse projeto, ele vai exatamente lembrar um medidor Geiger, tá? Esse medidor, ele é utilizado em ambientes industriais para detectar, tá, o nível, tá, o nível de radioatividade, por exemplo, de um ambiente, tá? Então, se você tiver a presença, tá, acima dos valores permitidos da radioatividade, o medidor Geiger ele vai vibrar de acordo com a concentração, tá, da radiação. Então, aqui foi funcionar da mesma forma, tá? Nós vamos simular, de acordo com a luminosidade, o bip, não é, vai ser diferente, ou seja, mais luminosidade, no caso do nosso projeto, ele vai emitir bips mais rápidos e menos luminosidade, ele vai emitir bips com intervalos maiores, tá? Então, vamos ver como que fica o código, tá? Desse projeto, veja que é bem simples, tá? Vamos declarar aqui, ó, o pino para o sensor piezo, o pino para o LDR e o valor lido, não é, no sensor de luminosidade, no sensor LDR. Então,
aqui, ó, vou fazer a leitura analógica no pino da LDR e vou armazenar dentro dessa variável valor LDR, tá? Depois eu vou emitir um bip, não é, de 1000 Hz ou 1 kHz, tá? 1 kHz. E depois eu vou esperar 25 milissegundos, eu paro, né, o módulo buzzer, e aqui é que está justamente a graça, não é, o truque do projeto. Você vai esperar um tempo conforme o valor da luminosidade, tá? Então se você aproxima, tá? Ele faz um som com bips mais espaçado, e se você diminui a luminosidade, ele faz um som, na verdade, mais luminosidade, ele emite bips mais próximos um do outro, e menos luminosidade, bips mais espaçados. Vamos ver, não é? Isso na prática funcionando, vamos lá? Bom, aqui está a montagem, tá? Sensor LDR, tá? É através dessa membrana aqui, ó, que ele vai fazer a leitura da luminosidade, tá? Tá aqui. Então perceba que quando eu incidir luz sobre ele aqui, ó, ele muda, afastando, ele vai espaçar os bips, tá? Então aqui, ó. Então isso é um projeto bem interessante, tá? Esse sensor também muito utilizado em IoT, Internet das Coisas. E você pode, tá, estar utilizando ele para detectar se o ambiente está com a luz acesa, tá? Você pode estar utilizando ele para diversas aplicações, beleza? Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, não esqueça de inscrever-se no nosso canal, ativar as notificações, curtir, não é, este vídeo, tá? Nós temos diversos vídeos já aqui, tá, no nosso canal, e eu espero que você tenha gostado, tá? Valeu e até o próximo vídeo, meu amigo. Espero você lá.